A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para partilhar a palavra de Deus com a sua família. Hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, consolador, que vai trazer certamente refrigério para a sua alma. Falaremos sobre reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Chame a sua família, se possível, ligue para algum amigo, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração neste momento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença hoje do reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana em Jaguariúna, São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. É um prazer enorme estar aqui. Reverendo, o tema do nosso programa hoje é reconciliação. E queria começar a nossa entrevista perguntando por que precisamos de reconciliação. Essa é uma grande pergunta das pessoas. Eu ouço muito essa pergunta, presbítero, porque na cabeça das pessoas, se reconciliar com Deus, mas a gente está afastado, a gente está desconectado de Deus. E essa é uma resposta, né, a uma pergunta muito feita e que a gente precisa, de fato, compreender um pouquinho. Lá na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ele conta o relato, a história da criação em que Deus criou todas as coisas, ele criou a natureza, criou o ser humano. Em Gênesis 1:31, a palavra de Deus nos diz que quando Deus olhou para tudo, tudo era muito bom, muito bom. Mas onde aconteceram os problemas? Porque hoje a gente olha ao nosso redor e a gente vê violência, a gente vê catástrofes, a gente vê tantos problemas e tantas adversidades nas nossas vidas. Exatamente porque Deus criou tudo de maneira maravilhosa e perfeita, o ser humano tinha a opção naquele momento. Andar ao lado de Deus, tendo Deus como orientador da sua história, da sua vida, ou uma opção pela autonomia. E a humanidade, então, naquele momento, faz a opção pela autonomia, por viver longe de Deus, sem seguir as orientações, os conselhos de Deus. E isso acaba sendo catastrófico para a história da humanidade, porque todos os nossos relacionamentos, primeiro com o próprio Deus, acaba sendo abalado, a gente se distancia dele. A gente acaba tendo problema nos nossos relacionamentos interpessoais, porque a partir daí a gente começa a olhar para o relacionamento pelas pessoas e a gente magoa pessoas, a gente é magoado por pessoas, a gente machuca e é machucado, a gente vê violência, a gente vê tanta coisa acontecendo por aí e até mesmo a nossa relação com a natureza acaba sendo abalada. A gente ouve falar de catástrofes, de tsunamis, de furacões, de enchentes, e tudo isso por conta dessa instabilidade que o mundo passa a viver a partir da desconexão. Então nós necessitamos de uma reconciliação. Por quê? Porque o mundo vive instável. Nós vivemos na história dois momentos. Um momento em que a gente vive lampejos de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E vivemos momentos de lampejos dessa desconexão. Então, a alegria que nós sentimos em momentos maravilhosos, nós sentimos a presença de Deus, mas a gente olha ao nosso redor, tanto sofrimento, tantas questões complicadas, que são também reflexos dessa desconexão. Então, nós precisamos nos reconciliar, de fato, com Deus. E quais as consequências da reconciliação, reverendo? Olha, quando nós nos reconciliamos, e é muito interessante porque por mais que a gente tente, a gente pensa, então se eu preciso me reconciliar com Deus, eu vou orar, ou vou fazer isso, ou vou ser uma boa pessoa, e a gente nunca consegue estar tão mais perto. Por quê? Porque a gente nunca vai ser bom o suficiente. Mas quando a gente olha para a pessoa de Jesus, que a gente entende que ele de fato era quem ele disse ser, o próprio Deus encarnado que entrou na história para nos aproximar de Deus, a consequência final é que a gente consegue viver em uma eternidade aquilo para a qual nós fomos criados. Está ao lado de Deus, vivendo a plenitude da alegria, em um lugar, em um momento onde a gente não vai mais ter que lidar com o sofrimento, com a tristeza e com a dor, porque nós estaremos de volta
para aquele lugar para onde nós fomos criados, ao lado de Deus, nos braços de Deus, próximos de Deus. Reverendo, as pessoas podem estar se perguntando, né? O que é que a reconciliação muda no meu aqui e agora, muda na nossa vida? Quando nós somos reconciliados com Deus a partir de Jesus Cristo, apesar de nós podermos ansiar pela eternidade, por aquele momento em que não haverá mais tristeza, nem dor, nem choro, as coisas começam a mudar já nesse instante na história. O reino de Deus começa a fazer a diferença nas nossas vidas já na história. Por quê? Porque nós somos tão constrangidos por esse amor que é de graça. Jesus não fez e não nos amou por algo que nós fizemos de bondade ou pelas nossas práticas, mas Ele nos ama de graça, a partir e apesar das nossas imperfeições. Então esse constrangimento começa a tocar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas atitudes, a nossa história e tudo que está ao nosso redor começa a ser transformado a partir da presença do próprio Espírito Santo de Deus, que passa a habitar nas nossas vidas no momento que somos reconciliados, reconectados com Deus. Então, essa é a grande diferença na nossa história, na nossa vida, no dia a dia. Nós começamos a olhar para coisas simples e começamos a perceber claramente a mão de Deus. Pequenos e grandes milagres que Ele realiza a cada dia. Isso nos impulsiona, presbítero Daniel, a querer compartilhar esse amor, essa graça que nos reconcilia com o Criador a todos aqueles que estão ao nosso redor, dia após dia, dia após dia. Muito obrigado, foi um prazer, pastor Rodrigo, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Esperamos tê-lo numa outra oportunidade. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração hoje com o tema reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Verdade. Hoje nós vamos tratar deste assunto anunciado, tão importante para a sua vida, para a sua alma. Reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Vamos tratar deste assunto à luz de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. A Bíblia diz que o homem está em guerra. Guerra com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo e com a própria natureza ao seu redor.
O homem tornou-se um ser beligerante. O homem briga até com a sua própria sombra. E nós temos assistido à verdade contada pelos historiadores de que a história da humanidade é a história das guerras. Na Primeira Guerra Mundial, foram 30 milhões de pessoas mortas de forma truculenta. Pela primeira vez se usa gás de mostarda. Na Segunda Guerra Mundial, foram 60 milhões de pessoas mortas, quando se usa pela primeira vez a bomba atômica. Mao Tse-tung matou 60 milhões de chineses no século passado. Joseph Stalin levou à morte dezenas de milhões de pessoas. Adolf Hitler mandou matar e patrocinou a morte de 6 milhões de judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, só na Ruanda, foram 1 milhão de pessoas mortas a machadadas. O homem é um ser beligerante, porque o homem está em conflito com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. O que é que vai acontecer a esta humanidade tão encharcada de violência, de ódio e tão apartada de Deus, que é a fonte da vida? Esse texto que nós acabamos de mencionar, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21, vai nos mostrar a iniciativa de Deus para resolver este gravíssimo problema do ser humano. E eu quero destacar aqui algumas verdades importantíssimas. A primeira delas é a necessidade da reconciliação do homem com Deus. O versículo 19 fala que o homem é transgressor. Nós pecamos contra Deus, e o pecado nos separa de Deus. Deus é luz e o pecado é trevas. Deus é benigno e o pecado é maligno. Deus é a fonte da vida e o pecado leva à morte. O homem não pode reconciliar-se com Deus por si mesmo, porque o seu pecado é abominação para Deus. Desta maneira, nós necessitamos desesperadamente de sermos reconciliados com Deus, a fonte da vida, da alegria, da paz e da salvação. Mas a segunda verdade que esse texto menciona é quem é o autor da reconciliação. E o verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Não fomos nós quem tomamos a iniciativa de nos reconciliarmos com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Toda a salvação é obra e iniciativa de Deus. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou não porque nós o buscávamos. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos escravos do diabo, da carne, do mundo. Éramos filhos da ira. Não obstante, Deus colocou em nós o seu coração e nos amou com um amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. É claro que este amor de Deus é um amor incondicional, porque Deus, no processo de nos reconciliar com Ele, no ato de nos amar, Ele pagou o mais alto preço para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Ele nos entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que pudesse estar no nosso lugar como nosso fiador e representante e substituto para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. É por isso que gostaria agora de abordar com você a terceira verdade desse texto. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Veremos agora o agente da reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu não posso ser reconciliado com Deus pelas minhas obras, pelos meus merecimentos,
pela minha religião, pelos meus predicados morais. Eu só posso ser reconciliado com Deus por meio de Jesus. Jesus Cristo é a ponte que me liga a Deus. Ele é a porta do céu. Ele é um novo e vivo caminho que nos conduz à presença de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. De forma interessante, a Bíblia nos ensina que não foi a vida de Jesus que nos reconciliou com Deus. Não foram os milagres de Jesus que nos reconciliaram com Deus. Não foi o exemplo de Jesus que nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus. É muito interessante entender isso. Não basta você saber que Jesus é o Filho de Deus. Não basta você saber que Ele é um grande mestre, um espírito iluminado, ou que Ele fez milagres, ou que Ele foi o grande mestre da moralidade e da vida ilibada. Essas coisas são importantes, saber quem Ele foi, como Ele viveu, mas nós somos salvos e reconciliados com Deus por meio da morte do Senhor Jesus. Foi porque Ele deu a sua vida por nós, verteu o seu sangue por nós, pagou o preço da nossa redenção, é que nós então podemos ser alcançados por esta graça e sermos reconciliados com Deus. Veremos agora, em quarto lugar, qual é a base da reconciliação. É muito importante entender que Deus não fez vistas grossas ao nosso pecado. Deus não passou apenas por cima das nossas transgressões, achando que elas não têm nenhuma importância. Não. A Bíblia diz o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A primeira coisa que Deus fez para reconciliar você com Ele, é que Deus não pôs na sua conta as suas transgressões, os seus pecados, a sua dívida. Na verdade, nós estamos vendo aqui uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a doutrina da imputação. O que significa isso? A palavra imputar, que está aqui no versículo 19, significa colocar na conta de. Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Qual é o tamanho da sua dívida? Ela é impagável. Jamais você e eu conseguiríamos quitar a nossa dívida com Deus. Nós pecamos por palavras, por obras, por omissões, por pensamentos. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus, porque a exigência para entrar no céu é a perfeição e nós não somos perfeitos. Desta maneira, se Deus levasse em conta a nossa dívida, nós jamais poderíamos ser reconciliados com Ele. Então, a primeira coisa que Deus fez, Ele não colocou na sua conta a sua dívida. Mas a pergunta então é, se Deus não colocou na minha conta a minha dívida, colocou a minha dívida na conta de quem? E a Bíblia diz agora, aqui no versículo 21, ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que aconteceu? Deus fez uma transferência da minha dívida para a conta de Jesus. Ele ficou no meu lugar como meu representante, como meu substituto, e a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que naquele momento ele foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós. E todas as mazelas, e todas as transgressões, e todos os pecados que nos afastavam de Deus foram lançados sobre Jesus, e naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o seu rosto. Naquele momento ele foi desamparado na cruz e nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Porque o salário do pecado é a morte. E porque ele se fez pecado por nós, a lei exigiu a sua morte. E ele morreu em seu lugar, em meu lugar. Mas antes de morrer, diz a Bíblia, que Jesus dá um brado e diz, está consumado, está pago. E diz a Bíblia que ele pegou escravos
escrito de dívida que era contra você, o rasgou, o anulou e o encravou na cruz e disse: aquele que crê em mim não deve mais nada. Agora ele está quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, e o caminho da reconciliação está aberto. Mas há agora ainda uma terceira transação feita por Deus lá na cruz do Calvário, abrindo o caminho da reconciliação. É que se Deus não colocou na sua conta a sua dívida, se Deus colocou a sua dívida na conta de Cristo, e Cristo pagou esta dívida com o seu sangue, a terceira coisa que Deus fez é que Ele transferiu para a sua conta toda a justiça de Jesus. O verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Deus fez mais do que perdoar os seus pecados, anulando e cancelando a sua dívida passada. Deus depositou na sua conta, no tribunal do céu, todo o crédito da justiça de Cristo, de tal maneira que quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, você tem lá um crédito infinito, a justiça de Jesus depositada na sua conta. É por esta causa que agora você pode ser reconciliado com Deus, porque os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus, e Ele pagou o preço da sua redenção e do seu resgate. Eu gostaria agora de partilhar com você uma última verdade neste texto, que é a oferta da reconciliação. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus, e agora queremos rogar a você, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus. Tudo já foi preparado por Deus. A salvação é um banquete que Deus oferece a você, de graça. E agora este próprio Deus, que é autor da reconciliação, que preparou todas as coisas para que você se voltasse para Ele, pudesse agora mesmo, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a graça de Deus, o amor eterno de Deus, pudesse agora mesmo correr para os braços de Deus. Assim como o pai do filho pródigo o recebeu, o abraçou, o beijou e colocou sandálias novas nos seus pés e um anel no seu dedo e festejou a sua volta, Deus agora mesmo espera por você. Volte-se para Deus, corra para os braços de Deus. Há perdão, há salvação, há paz, há alegria para você. Esta é a graça maravilhosa de Deus que está à sua disposição, e você pode recebê-la agora mesmo pela fé em Cristo Jesus. Esse texto termina dizendo duas coisas importantes, dois alertas e dois perigos. Primeiro, cuidado para você não receber em vão a graça de Deus. Esta é a grande oferta de Deus. Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? O segundo alerta é que hoje é o dia da salvação. Você não pode, não deve, não é sensato você adiar esta decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã as oportunidades podem estar com suas portas fechadas. Amanhã seu coração pode estar endurecido. Amanhã pode ser tarde demais para você se voltar para Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade. Eu quero orar com você, eu quero colocar a sua vida no trono da graça de Deus, para que hoje seja este grande dia da alegria nos céus, da festa na terra, o dia da sua reconciliação com Deus. Ore comigo neste momento, onde você está, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a tua graça é maior do que o meu pecado. Estava longe e tu me atraíste para ti. Estava perdido e fui encontrado. Estava morto e recebi vida. Agora, Deus, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. E que hoje seja um dia de salvação.
que o teu Espírito toque os corações e que aqueles que estão longe se acheguem à tua presença. Aqueles que estão em trevas venham para a tua luz. Aqueles que estão cativos recebam hoje a libertação que há no nome de Jesus. Aqueles que estão confusos encontrem a luz da verdade. E aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados recebam agora vida plena e abundante em Cristo Jesus. Que seja assim, ó Deus, para a glória do teu nome, para a nossa alegria e para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 a 21, o reverendo Hernandes tratou de 5 pontos importantes acerca da reconciliação. O primeiro, a necessidade da reconciliação. O homem é um transgressor e não pode reconciliar-se com Deus por si mesmo. Segundo, mostrou o autor da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de reconciliar-nos consigo mesmo. Terceiro, mostrou que o agente da reconciliação é Cristo, pois Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quarto, mostrou a base da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus porque Cristo assumiu o nosso lugar e morreu por nós. Deus não imputou nossos pecados a nós, imputou-os a Cristo e imputou a justiça de Cristo a nós. E, finalmente, mostrou a oferta da reconciliação. Mostrou que a oferta da reconciliação é feita a você agora. No entanto, 2 perigos devem ser evitados. O primeiro, de tomar a graça em vão. E o segundo, adiar a decisão de reconciliar-se com Deus. A minha oração, o meu desejo sincero, é que você tenha tomado a decisão mais importante da sua vida e, a partir de agora, Jesus Cristo seja o seu Salvador e Senhor pessoal. Reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode estar adquirindo tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear aquele familiar que você quer muito bem, ou a um amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse a nossa loja virtual através do nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje, como qualquer um dos programas que já foram ao ar aqui pelo Verdade e Vida, inteiramente grátis, de qualquer lugar, em qualquer horário. Ou ainda você pode tornar, através do nosso site, Verdade e Vida, autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça ali o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Mas há pessoas que também que não manejam bem com a internet, podem fazer uma doação através de um depósito em qualquer banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para participar ali do culto matutino, escola dominical para todas as idades e à noite do culto vespertino às 18 horas, de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja. Coloque a sua cidade e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Humilhação e a exaltação de Cristo. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.